Pessoal, muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm um advogado particular à disposição, ficam perplexas quando recebem aí, seja via correio, seja pelo oficial de justiça presencialmente, uma citação ou notificação judicial. Então, quer dizer, o oficial de justiça vira as costas e a pessoa fica lá, com o mandado judicial na mão, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer. Então, muita calma nessa hora que eu vou dar aqui para vocês alguns conselhos, tá? Primeiro deles, saiba tudo sobre aquele mandado judicial. Por que o oficial de justiça foi te procurar? A ação judicial é contra você ou você foi intimado apenas como uma testemunha? Porque a grande diferença já está aí. Se você é apenas uma testemunha, basicamente a sua obrigação é comparecer até a audiência e dar o seu depoimento. Agora, se o mandado judicial é contra você, aí precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente tem a questão do prazo. Então, não pode dormir aí com o mandado judicial na mão, tá legal? Então, quais são aí os caminhos? O que você pode fazer? Tá? O primeiro deles, procura aí rapidinho um advogado. E por que rapidinho, pessoal? Porque os prazos para recurso, eles variam muito. Por exemplo, para você responder a uma acusação criminal, a regra é que o prazo seja de 10 dias. Para você contestar em um processo civil, a regra é que o prazo são 15 dias. Para você, já em uma execução fiscal, a pessoa é citada para pagar em 5 dias sob pena de penhora. Então você percebeu aí como os prazos mudam, né? Então não pode dormir no ponto não, tá? Dica: pegue o mandado judicial e leia com atenção o mandado, porque lá vai estar dizendo qual é o tipo de ação judicial e também qual é o prazo para recurso. Ah, mas aí você pode ficar pensando, mas eu não tenho condições de pagar um advogado. E aí, será que você vai ficar sem defesa? De jeito nenhum. Se você não tiver condições de pagar um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública da sua cidade. E pessoal, dica: pergunte ao oficial de justiça. O oficial de justiça não morde, tá? A gente não morde. E o oficial pode te instruir sobre o endereço, sobre o telefone da Defensoria Pública. E por que eu tô falando isso? Porque dependendo do tipo de ação, se essa ação está tramitando na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, você vai ter que procurar diferentes defensorias públicas, tá? Ou a Defensoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública da União, tá? E o oficial, ele pode te auxiliar com relação a isso, fornecendo endereço e número de telefone, ok? Olha só o que pode acontecer também. Você pensou bem e chegou à conclusão de que você deve mesmo. Você tem aquela pendência e acha que o melhor caminho é fazer um acordo. Por onde que você vai começar? Então você pode fazer o seguinte, você pode procurar a parte contrária, a parte que entrou com a ação contra você, para tentar fazer esse acordo. E essa parte, ela pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, pode ser um banco, uma instituição financeira, pode até ser mesmo um conselho de classe. E nós temos muitos aí, a OAB, o Conselho de Arquitetura, Conselho de Enfermagem, enfim, são vários conselhos. Então você pode procurar essas instituições para tentar fazer um acordo, tá? Feito esse acordo, cabe a essa instituição comunicar ao juiz de que o acordo foi realizado, tá legal? Ou então, o que pode acontecer também? O oficial de justiça, por exemplo, citou você para você fazer o pagamento da dívida sob pena de penhora. Nesse prazo, você resolve fazer um acordo. Você vai, procura a parte contrária e faz o acordo, tá?
Aí, quando o oficial de justiça retornar para penhorar bens, ou às vezes você tem aí o contato, você ficou com o contato do oficial de justiça, você pode comunicar ao oficial a existência desse acordo, inclusive fornecer a cópia do acordo que você realizou com a parte contrária. E aí, o oficial de justiça, quando fizer a certidão dele, dá uma olhadinha lá no meu vídeo que eu falo sobre a certidão do oficial de justiça, o que o oficial de justiça conta para o juiz. Lá ele vai informar a existência desse acordo e aí não vai ser necessário fazer a penhora dos seus bens. Olha só uma outra situação. Você está disposto a fazer o acordo, mas você não quer fazer esse acordo diretamente com a parte contrária. Você sabe que deve, você quer resolver aquilo, mas você não quer procurar outra parte, você não quer ter um contato direto com ela, ou você não conseguiu contactá-la, você não conseguiu achar o contato da outra parte para fazer o acordo, enfim, mas você quer fazer o acordo. Então vamos lá, olha só que dica boa que eu vou te dar, tá legal? Você pode ir ao site do CNJ. Tá? E o que é o CNJ? É o Conselho Nacional de Justiça. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Vocês vão lá no site do CNJ, escolhe a justiça aonde está o seu processo. Por exemplo, temos lá a Justiça do Trabalho, estadual ou federal. Então, por exemplo, se eu clicar na Justiça Federal, vai aparecer lá uma lista de locais em todo o país. Daí, por exemplo, eu escolho o Tribunal da Terceira Região, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Vai ter um endereço de e-mail aí, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail informando os dados do seu processo, nome das partes, número do processo, número do contrato, CPF, dados para contato aí com você, tá? E olha só que interessante, muitos tribunais admitem a conciliação de processos tanto para processos em andamento quanto para aqueles processos que ainda nem se iniciaram. Aí você fica pensando, como assim? Imagina que você tem aí uma dívida com a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Você sabe que você tem essa dívida, mas a Caixa ainda não entrou com ação na justiça contra você. Mas você sabe que a dívida está lá e uma hora isso vai acontecer. Então você já se antecipa, você já pode enviar um e-mail propondo um acordo, tá? Então vai ser marcada uma audiência de conciliação e o processo não vai ter nem se iniciado ainda. Você não vai ter aquela pendência, aquele nome sujo na justiça que as pessoas costumam dizer, tá? Bem legal isso, né? Então, viu só, eu acho que foi uma dica boa, né, desse e-mail aí que você pode enviar, demonstrando aí o seu interesse em conciliar. E temos aquela possibilidade que não quer calar, que é aquela vontadezinha que a pessoa pode ter de engavetar aquele mandado, né, pessoal? Falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou atrás de nada, não vou fazer nada, não vou tomar providência nenhuma. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Bom, pessoal, esse caso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Então é isso por hoje, tá? Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, que vou trazer sempre dica boa para você. Me segue no Instagram, @papo.d.oficial, que lá também tem muitos vídeos legais das perguntinhas aí que as pessoas me mandam. E é isso, até mais, até o próximo vídeo.